Com a graça e com a paz do Senhor Jesus, eu quero saudar cada um de vocês, meus amados irmãos, meus ouvintes, neste momento de adoração. Nós aqui já tivemos um momento atrás de cantarmos, de orarmos, de bendizermos ao Senhor, com a nossa equipe de louvor, com a participação de todos, participações especiais, e isso foi uma bênção para as nossas vidas. Agradecemos a Deus pela vida dos aniversariantes, agradecemos ao Senhor pelas vitórias, das respostas de oração que nós tivemos essa semana, de vidas que nós colocamos na presença dEle, e o Senhor tem ouvido as nossas orações. Mas nós ainda precisamos muito dEle. E aqui nós queremos abrir os nossos corações neste momento e dar ouvidos à voz do Espírito, aquilo que Ele deseja falar aos nossos corações, para nos fortalecer, para nos estimular, para avivar as nossas vidas e fazer com que esses tempos que temos que passar não sejam tempos extremamente penosos, mas sejam tempos de aprendizado e de crescimento para as nossas vidas. Então eu quero agora convidá-los a abrir o seu coração enquanto eu abro a palavra de Deus para expor ao coração de cada um de vocês. É o texto que eu trago para a nossa reflexão, que está em Abacuque capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e muito temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faça com que a tua obra se torne conhecida. Na tua ira, lembra-te também da tua misericórdia. Esse texto é falado pelo profeta Abacuque num contexto em que ele estava pedindo ao Senhor por um reavivamento espiritual no meio do povo de Deus. Ele estava clamando ao Senhor para que despertasse o coração dos seus filhos, do povo de Judá, uma fé verdadeira, uma vida cristã, uma vida de devoção verdadeira, uma vida plena verdadeira. Buscar da parte do Senhor uma renovação espiritual para que o povo retornasse ao primeiro amor, retornasse a uma vida de santidade, de consagração, de integridade diante do Senhor. Então ele está dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou em outras palavras, chacoalha, Senhor, este povo para que eles acordem, para que a espiritualidade deles volte a ser ativa. Chacoalha, Senhor, os teus fiéis que frequentam a tua casa, que frequentam o teu templo, que frequentam o teu culto, mas que se esquecem que são compromissados com o Senhor fora da igreja. Chacoalha, Senhor, estes crentes que buscam as tuas bênçãos, mas que não se fazem bênção nas tuas mãos em favor dos outros, de outras pessoas. Chacoalha, Senhor, esses adoradores que já não conseguem mais adorar em espírito e em verdade. Chacoalha, Senhor, a vida desses ofertantes que buscam prosperidade, mas não aplicam bem os recursos que o Senhor tem confiado em suas mãos. Chacoalha, Senhor, a vida dos teus filhos, que muitas vezes não medem as palavras e que falam com aspereza e que ferem as pessoas. Muda o coração dessa gente, muda o coração desse povo, meu Pai. Essa gente pelo qual o Abacuque está pedindo eram os filhos de Deus. Era o povo de Deus, não eram os ímpios, não eram os gentios, não eram os estrangeiros. Ele estava falando de um povo que se chama pelo seu nome, de um povo que foi chamado para ser sacerdote entre as nações. E está dizendo: aviva, Senhor, a fé dessa gente no meio dos anos. O profeta, esse profeta Abacuque, ele tinha tanto fervor espiritual, ele tinha tanto compromisso, anseio de crescimento dele e do povo diante de Deus, que ele serviu como inspiração até para os escritores do Novo Testamento, até para autores, depois homens renomados na história do cristianismo. O apóstolo Paulo, por exemplo, se espelha nele quando ele escreve o capítulo 1 de Romanos, versículo 17, quando diz: mas o justo viverá pela fé. Ele tirou essa ideia de Abacuque. Quando ele escreve em Gálatas capítulo 3, pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ele está pensando em Abacuque. O autor de Hebreus, quando escreve no capítulo 10, versículo 38, mas o justo viverá pela fé, e se alguém dela recusar, minha alma dele não vai ter prazer. Ele está pensando em Abacuque. O Martinho Lutero se espelhou em Abacuque para trazer um reavivamento espiritual na igreja medieval, que hoje a gente chama de reforma protestante.
E olha que esse homem viveu 600 anos antes de Jesus nascer. Ele é contemporâneo do profeta Jeremias e ele presenciou toda aquela frieza espiritual que havia na nação de Israel antes da chegada da Babilônia. E ele vê que o profeta passou por muitos e muitos anos tentando mudar o coração daquele povo e ainda assim não conseguiu, mas o Abacuque não desistiu de pedir por um avivamento para o coração do povo de Deus. Ele continua buscando. Por isso, o livro de Abacuque, ele tem aqui o diálogo entre ele e Deus. São duas vozes que a gente escuta no livro. Uma é a voz do profeta clamando ao Senhor em favor de seu povo, e outra é a voz do Senhor respondendo, mostrando que traria de fato despertamento ao povo de Israel. Então vamos ouvir essa primeira voz que acontece dentro do livro, que é a voz do profeta dizendo aí no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e o Senhor não escutará? Até quando eu gritarei, olha quanta violência, e o Senhor nada fará? Parece um atrevimento por parte do profeta falar dessa forma com Deus, mas na verdade ele estava rasgando o coração na presença de Deus. Uma sensação de que nada mudava, de que ele orava e parecia que Deus não se importava, que Deus não estava nem aí com a sorte do povo e que Deus não estava nem sequer ouvindo a voz dele, as suas orações e as suas súplicas. Você já passou por isso? Você já sentiu alguma vez de uma ansiedade muito grande que você orou, mas parece que a sua oração não passava do teto? Parecia que Deus não se importava e não ouvia a sua oração? Essa era a sensação do Abacuque. Ele sentia que estava clamando e o Senhor não estava ouvindo. E ele estava clamando por injustiça social, contra ela. Ele não estava pedindo nada para ele. Ele estava dizendo: Senhor, quanta injustiça no meio do povo, quanto desamor no meio do teu povo, quanta violência no meio do teu povo. A impressão que ele tinha era que Deus não se importava com aquilo que estava acontecendo. E aí ele diz no capítulo 1, versículo 3 e 4, por que me fazes ver essa maldade? Por que toleras essa injustiça toda? Eu estou cercado de violência, Senhor, tem briga por todo lado, malquerência, lutas por toda parte, ninguém obedece a tua lei. E a justiça não está funcionando, a justiça é torcida em favor da corrupção, os maus levam vantagem sobre os bons. Parece até que o Abacuque mora aqui perto da gente. Parece que ele está descrevendo o cenário que a gente vive hoje, de tanto desrespeito, de tanta maldade, de tanta impiedade, de uma lei que é frouxa para uns, que é injusta para outros. É por isso que o profeta chegou a pensar e a supor e até a dizer que Deus não estava vendo, que Deus não estava ouvindo. Mas como ele estava enganado, nada foge aos olhos do Senhor, nada foge ao seu controle, Deus não está desapercebido. E mesmo que a justiça não seja justa, e mesmo que o mal não pague pelo seu mal, vai chegar o dia em que todos nós teremos que prestar contas perante o Senhor. Portanto, a primeira voz que nós ouvimos no livro é a voz de um profeta clamando ao Senhor por avivamento. E agora a gente vai ouvir uma segunda voz, que é Deus respondendo a este profeta. A resposta dele está no versículo 5 do capítulo 1. Olhe as nações ao redor, fiquem admirados e assustados, pois eu vou fazer uma coisa agora que vocês não vão acreditar, mesmo que alguém contasse. O que o Deus está dizendo aqui para o profeta? Presta atenção, Abacuque. Você pode até não estar percebendo, você pode até achar que eu não estou ouvindo, mas eu estou ouvindo sim, e eu já estou preparando a sua resposta. Eu já estou preparando uma maneira de despertar, de corrigir essa frieza que tem no meio do povo e que tanto angustia teu coração, e o meu também. Mas vai ser de uma maneira que você nem imagina. Vai ser de uma maneira que nem passa pela tua cabeça. Sabe, às vezes a gente espera que o avivamento venha como um pacote pronto da parte de Deus. E a gente pede: Senhor, aviva minha alma, Senhor, restaura meu vigor espiritual, eu quero crescer e tal. Mas as coisas não vêm prontas, cai do céu, e aí automaticamente a gente está
firme espiritualmente. Não, não é assim. O avivamento, ele precisa começar dentro da gente. Ele começa quando há um reconhecimento do nosso fracasso, quando há um reconhecimento de que nós precisamos mudar, de que precisamos de restauração. Isso não é uma coisa que vem automaticamente. É preciso que haja essa espontaneidade. E se não houver, e se não vier por amor, virá pela dor. Vai acontecer isso. E era isso que Deus estava fazendo, para despertar o coração de Israel, de Judá, do povo de Deus, que estava adormecido, que estava esfriado espiritualmente. Deus estava despertando o coração de gentios, de gente ímpia, dos caldeus, da Babilônia, para virem e chacoalhar e acordar e despertar o coração do povo dele. A justiça de Deus estava chegando e o povo nem se dava conta disso. Mas essa resposta não foi o que o Abacuque esperava mesmo. Ele queria que Deus fizesse alguma coisa para mudar o coração do povo, para trazer despertamento. Mas o que Deus respondeu para ele deixou ele muito mais apreensivo do que ele estava antes. E ele estava dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor mude o coração do povo, mas isso é duro demais, os caldeus são muito cruéis. Por isso ele vai e clama novamente ao Senhor, dizendo lá no capítulo 3, versículo 2, eu ouvi a tua palavra, Senhor, e isso, por causa dela eu muito temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faça com que a tua obra seja conhecida por esse povo. E no meio da tua ira, lembra-te também da tua misericórdia. É interessante essa palavra que ele repete várias vezes aqui. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por que ele está dizendo no meio dos anos? Por que não no começo dos anos, no final da vida cristã? Aviva a minha vida. Ele está dizendo no meio dos anos, porque é no meio dos anos que a nossa fé muitas vezes corre o risco de começar a esfriar. Depois de muitos anos da experiência cristã, muitos começam a esfriar. É no meio dos anos que muitos vão deixando de orar. É no meio dos anos que muitos vão deixando de buscar o Senhor. É no meio dos anos que muitos vão deixando de ler as Escrituras, a palavra de Deus, vão deixando de congregar, vão deixando de testemunhar a sua fé. É no meio dos anos que muitos se tornam sonolentos, que se tornam desanimados, que perdem o fervor. É no meio dos anos que as pessoas deixam de alimentar a candeia, o azeite do Espírito na sua vida, e a sua chama começa a apagar e deixa de esperar, como aquelas virgens doidas que não abasteceram a sua candeia, que deixaram de esperar, que se esqueceram que o Senhor está prestes a voltar e que em qualquer momento Ele pode chegar. No início dos anos não era assim. No início dos anos da nossa caminhada cristã, havia tanto azeite dentro de nós, havia tanta unção, havia tanto desejo de servir, de conhecer, de adorar, de estudar a palavra, de participar de programações da igreja, de participar de campanhas evangelísticas, de levar a palavra àqueles que precisavam, de socorrer o aflito e o necessitado, de ter mais conhecimento de Deus, de ter mais conhecimento e experiências com Deus. Mas aí foi passando os anos, e no meio dos anos acabaram que muitos foram se esfriando. Acabou que muitos foram perdendo o seu fervor e foram deixando de orar, e foram deixando de lado o zelo cristão, e muitos voltaram até a praticar coisas que já tinham abandonado antes. Então a grande questão aqui é que o profeta queria sim um avivamento espiritual para Israel, mas não daquele jeito que Deus estava falando. Ele queria de uma outra maneira. Então ele pede novamente ao Senhor: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mas isso não é para nós não, né, pastor? Isso é para aquele povo era rebelde mesmo, os judeus, o povo rebelde. Nós não, nós somos tementes a Deus. Olha aí, nossa igreja tem 63 anos, domingo que vem vai fazer 63 anos, irmãos, domingo que vem nossa igreja faz 63 anos. 63 anos de quantas bênçãos, quantas vidas já passaram por aqui, olha quantas coisas nós já fizemos, Senhor, e nós fizemos mesmo.
e nós temos muitas vidas para mostrar ao Senhor que foram salvas através do ministério dessa igreja. E muitos vocacionados foram preparados para o ministério, estão servindo e ganhando vidas graças ao amor, à oração e às ofertas dos irmãos. E vocês, durante esse tempo todo, se mantiveram fiéis à sã doutrina. E mesmo quando passaram por momentos difíceis, como a igreja passou de fato, vocês se mantiveram firmes, não se deixaram enganar, não se deixaram corromper, não se afastaram, e isso é bom. E eu tenho certeza absoluta que no tempo certo o Senhor saberá recompensar a igreja pelo bem que praticou. Mas nem por isso a gente deveria deixar de ouvir a advertência do Senhor, conforme Ele deu para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma excelente igreja, mas quando ele escreve no Apocalipse, ele diz o seguinte: eu sei o que vocês têm feito. Eu sei que trabalharam muito e que vocês aguentaram o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês não podem suportar pessoas más. Sei que vocês colocaram à prova aqueles que dizem que são pastores e não são. Eu sei que vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, eu tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês já não me amam mais como amavam no princípio. Vocês perderam aquele primeiro amor, então lembre-se, veja onde foi que caíram, arrependa dos seus pecados e façam o que vocês faziam no princípio. Senão eu virei e removerei o seu candeeiro do lugar. É como se ele dissesse: eu vou apagar a luz dessa igreja. Essa igreja já brilhou muito. Mas se não restaurar o primeiro amor, se não restaurar o fervor, se não restaurar a fé, se não restaurar o compromisso, eu virei e removerei do seu lugar. Meus irmãos, essa palavra é para nós. Essa palavra é para mim e é para você. É para nós despertarmos no meio do ano, no meio dos anos. Eu e você precisamos nos aproximar mais de Deus, como a gente fazia antes. Eu e você precisamos reacender essa chama da nossa espiritualidade que anda meio apagado, colocar mais azeite, colocar mais unção, porque dias difíceis virão pela frente. Assim como dias difíceis viriam para aquele povo e a maneira como Deus iria usar aquelas tribulações para acordar o povo, Deus também vai usar de tribulações para nos acordar. Dias difíceis vêm pela frente e nós temos que estar com nossos corações preparados, com a nossa vida preparada, para que haja restauração nas nossas vidas, para que a gente tenha um coração aprovado. Então, irmão e irmã, prepara seu coração. Não pense que vai ser mais fácil ser crente daqui para frente. Depois dessa pandemia, agora tem internet, tem WhatsApp, tem Zoom, tem isso, tem... Não vai ser mais fácil. Cada dia vai ser mais difícil para aqueles que querem viver a vida cristã de uma forma autêntica. Haverá tribulação, haverá perseguição. Mas se você estiver com a sua vida em paz com Deus, se você buscar um avivamento para o seu coração, se você buscar a unção do Espírito Santo na sua vida, cada uma desses problemas e dessas tribulações que ainda virão, elas vão fortalecer ainda mais a sua fé. O Abacuque agora sabia que teria que passar por problemas. Teria que passar por um período difícil de guerra, de opressão. Ele sabia que Judá seria destruída como casas e tudo, e seriam levados para um cativeiro. Mas nem isso tirou dele a sua fé, a sua determinação, a sua perseverança, de maneira que ele chega a dizer: porque ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na videira, e ainda que desapareça o produto da oliveira, e ainda que os campos não produzam alimentos, e ainda que as ovelhas da malhada sejam roubadas dos currais e arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e Ele fará com que os meus pés sejam como da corça, e me levará para os lugares altos. Abacuque 3, 17 e 19. A pandemia, meus irmãos, é só o começo dos dias difíceis que estão por vir.
E Deus vai usar desses dias difíceis para chacoalhar a igreja, para chacoalhar aqueles que estão adormecidos, para aqueles que estão dispersos, para aqueles que esfriaram na sua fé, para despertar os sonolentos, para fortalecer os desanimados, para avivar os debilitados. Então não deixe que essas coisas tire de você o seu fervor, tire de você o seu prazer de servir ao Senhor e te leve à mornidão espiritual. Não deixe a tua fé esfriar, não deixe de congregar, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de aprender as Escrituras, não deixe de orar, de falar com Deus, de deixar Deus falar ao seu coração, não deixe o prazer de louvar, de adorar ao Senhor. Porque a Bíblia fala que no fim dos tempos, no fim do tempo haverá apostasia, abandono de Deus completo por parte do mundo e até por parte da igreja, por muitos por parte da igreja, mas você não precisa fazer parte dessa estatística. O Senhor chegar na terra, diz ele, haverá porventura fé na terra quando vir o Filho do Homem? Que ele encontre essa fé em você. Que você seja marcado por essa fé, perseverança, alguém que não desista. Aviva, meu irmão, minha irmã, aviva a tua fé no meio dos anos. Desperta, ó tu que dormes, o dia do Senhor se aproxima. É preciso fazer o que for necessário, mudar de postura, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se fortalecer e aguardar com expectativa pela volta de Cristo. E quando essa mudança começa a acontecer dentro de nós, o amor de Deus em nós começa a ser visto de tal maneira que nem dá para esconder. As pessoas percebem que algo diferente, radiante, espetaculoso, se é que existe essa palavra, ou espetacular, está acontecendo dentro de nós. E aí a gente começa a amar mais a família, e a gente começa a amar mais o nosso próximo, e aí a gente começa a amar mais a igreja do Senhor, e a gente começa a amar mais o Senhor da igreja, e a gente começa a ter mais prazer em servir ao Senhor de uma maneira marcante, que não dá para disfarçar, e tudo começa a mudar ao nosso redor, e a gente começa a olhar com mais amor para aqueles que estão de fora, para a gente que sente dor e a gente sente a dor do outro e a gente não nega distribuir amor, distribuir afeto, uma palavra de ânimo para aqueles que tanto precisam. E a gente começa a lembrar que a seara do Senhor é muito grande e que os obreiros são poucos, e com isso a gente para de rejeitar a oportunidade, de dizer não às oportunidades de servir a Deus, porque nós percebemos que Jesus está prestes a voltar e que nós temos um papel a cumprir, e o Senhor tem colocado talentos nas nossas mãos e Ele espera isso de nós. Ah, meu irmão e minha irmã, aviva a tua vida, aviva a tua fé no meio dos anos, desperta para a vida, porque o dia do Senhor logo vem, o dia do Senhor está chegando, e esse é um momento oportuno para nós voltarmos ao primeiro amor, voltarmos ao nosso fervor espiritual, a buscar a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a buscar uma mudança, uma entrega total. E se você sente isso no seu coração, se o Senhor tem mexido com a tua vida, faça isso. Não adormeça. Não fique como as nécias que ficaram dormindo e esqueceram da hora da chegada do Senhor. A qualquer momento Ele virá. Certamente Ele virá. Que possamos esperar com fé e com fervor. Deus abençoe a sua vida. Deus te use de uma forma muito especial. Eu quero que você ouça esta última música e depois, então, durante a música, você pode refletir sobre as palavras que falei e no final você faz a sua oração. Deus abençoe a sua vida ricamente.